eu tenho uma dúvida aqui, que foi até uma dúvida que a Lara trouxe aqui a respeito dos diretores, dessa diferença de diretores. Porque a gente vê, cara, você pega um filme do Tarantino, cara, é totalmente diferente de um filme do Woody Allen, do filme do Scorsese, do Nolan. O Almodóvar. E, cara, e tudo isso faz sucesso. Exato. Assim, o que eles têm em comum pra cativar? É o storytelling, é essa identificação, é a jornada do herói? Todos eles têm jornada do herói? Pior que não. Pior que não tem. A jornada do herói tem sido cada vez menos utilizada, na verdade, né? Passou a grande fase da jornada do herói, tem sido menos utilizada. Eles encontraram uma identidade própria. Quando você assiste um filme do Tarantino, não precisa estar escrito Quentin Tarantino. Não. Você sabe que é Tarantino. Se você ouve um diálogo do Tarantino, você sabe, é Tarantino. Do Se ouve Woody um Allen diálogo também. do Woody Allen, É. você sabe. Noivo neurótico? Como é que Noiva é? Nervosa. Noiva Nervosa. Aquele Cara, filme é você vê os fantástico. diálogos daquilo lá, você vê ele falando pra câmera e contando, eu não quero participar de nenhum clube que me aceitaria como membro desse clube. Você vê ele falando aquilo, só pode ser o Woody Allen falando aquilo. Então, você cria uma identidade própria, personalidade. E alguns diretores têm essa capacidade. A maioria, eles imitam a voz de outro. Eles imitam o que o outro faz. Porque é muito difícil você criar personalidade. E eu falei, eu estou escrevendo. Cara, é muito louco porque eu sou muito suscetível a qualquer coisa que eu esteja lendo no momento. Então, quando eu estava lendo o Cormac McCarthy, eu comecei a escrever e daqui a pouco eu percebi, cara, o que eu escrevi aqui é a Estrada de Cormac McCarthy. Vou até parar de escrever esse livro. Parei de escrever. Aí eu estava lendo como é que é? O Stephen King. Daqui a pouco eu vi, minha prosa tá idêntica do Stephen King, que inferno. Mas isso não é natural? É natural. Porque, assim, você precisa dessa referência. Ninguém vai criar nada Só que o que acontece? Zero. Tem que Você digerir. precisa combinar durante tempo suficiente vozes diferentes para criar a sua voz. Perfeito. No começo você é meio imitador, mas depois você cria a sua própria voz. O Tarantino, ele é um colecionador de referências. Você vai para Kill Bill, aquilo lá, assim, tem falas que ele copiou ipsis literis de filmes japoneses, tem ângulos que ele copiou ipsis literis de filmes americanos da década de 60, de Velho Oeste. Assim, existem análises no YouTube que já fizeram mostrando, cara, isso daqui é uma coxa de retalhos. E é um trabalho primoroso. Só que a forma como ele faz isso é única. Só dele. ele consegue combinar essas referências. Ninguém põe tanto sangue no Ninguém. filme daquele jeito. Então, alguns diretores conseguem criar essa voz própria, que quando eu falo voz própria, não é autêntica de só ele poderia falar assim, não. É que ele conseguiu concatenar tantas vozes diferentes que a forma como ele expressa é uma combinação interessante dessas vozes. Polifônica. Exato. Alguns outros não. E isso acontece muito, principalmente com diretores que eles são... eles ficam só em um estilo, só em um gênero. Então, eu falo isso muito para escritores. Cara, se você vai escrever sobre fantasia, leia os poetas gregos. Leia livros clássicos, leia Tolstói, leia Dostoiévski. Não vá só ler Tolkien. Se você quer escrever como Tolkien, sabe como é que Tolkien escreveu como Tolkien? Tolkien leu os poetas gregos. Tolkien leu os clássicos da Idade Média, da sua época, os contemporâneos, os grandes romances. Tolkien, ele criou a partir de um mundo de referências. Então você precisa fazer isso. Só que hoje muitos... eu cresci assistindo filmes de ação e é essa referência única que eu tenho, então eu vou fazer esse filme. Só que daí fica superficial, você vê que fica muito repetitivo, parece que não tem autenticidade, não tem voz, não tem personalidade. Esses diretores têm personalidade. E quando tem personalidade, por mais maluca que seja a história, por mais estranha que ela seja, você percebe, você fala, cara, isso daqui é uma coisa única. Só pode ser esse cara fazendo. E ele cria uma base de fãs. A base de fã do Tarantino é gigantesca. Não importa o que esse cara lançar. Todo mundo tá pé da vida porque ele fala que só vai fazer mais um filme. Que coisa, tá aí o Clint Eastwood com 95 fazendo filme. Faz filme, aí, pô. inferno. Faz esse negócio aí. Tanta gente ruim no mercado, você é bom, né? A gente poderia ter muito mais filmes bons sendo feitos por esses caras, mas fazer coisas boas leva tempo, né? Não é do dia pra noite que nasce uma Capela Sistina. Então esses caras também que produzem muito toda hora, às vezes é porque a qualidade não é tão boa também.